tudo certinho. Começar mais uma manhã na presença do Senhor, amém? Pai querido, Senhor, nós consagramos a Ti nossa vida. Pai, nós consagramos a Ti nosso coração. E consagramos também, ó Deus, esse propósito, essa campanha. E te pedimos, Espírito Santo, continua conosco, falando aos nossos corações o Teu querer. Em nome de Jesus, clareia, Senhor, a nossa visão. Clareia, ó Deus, a nossa visão. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir o Teu Espírito Santo, porque é o que nós queremos, ser guiados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, cada um que vem entrando. Quero compartilhar com vocês Salmos 1, amém? Para quem acompanha na Bíblia, para quem está anotando, o texto de hoje é Salmos 1. Glória a Deus. Abençoado e com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada às margens de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Glória a Deus. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não viverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. No capítulo 2, o Senhor fala sobre o trono. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e, unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando. Agora presta atenção no 6. Fui eu quem consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Amém? 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E ele diz no 8, pede e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu a regerás com um cetro de ferro e com um vaso de oleiro os espatifarás. Deixa eu ver. Até aí tá bom. Pessoal, livro de Salmos. Eu quero dizer para você começar a ler o livro de Salmos, porque ele é uma riqueza. Fortalece a tua fé de uma forma incrível. Tem um líder do Jesus Cop, eu acho que é muito conhecido, ele criou um livro, inclusive, chamado Salmo Terapia. Não sei se talvez alguém de você já conheça, ou já ouviu. E aí, comecei a ler o livro de Salmos de novo. Arrumando essa câmera aqui. Aí. E eu vou me apegar aqui no Salmo 1, no capítulo 1. Porque Deus tem falado muito comigo, e puxando um pouco ali para o versículo 6 do capítulo 2, sobre levantar altares no monte. Sobre levantar altares nos montes. E aqui a gente vê no capítulo 2, no versículo 6, que a Bíblia vai falar que o primeiro monte sagrado de Deus foi o Monte Sinai. Isso aqui é no estudo da minha Bíblia, no cabeçalho embaixo, tá? Onde Moisés recebeu de Deus a lei. Quando Davi edificou o templo sobre a coluna de Sião, ele tornou-se o único monte de Deus, para onde as pessoas subiam a fim de ouvi-lo e adorá-lo. Pessoal, Deus tem falado muito comigo e eu ainda não tenho certeza do que Deus está construindo em mim sobre isso. E eu acredito que é uma palavra que Deus está trabalhando em mim e eu vou estudar mais sobre isso. E eu comecei no livro de Salmos. É sobre o monte
sobre os montes aonde Deus está, e na nossa vida a gente construir montes e altares ao Senhor. Altares, né? Porque aqui a gente está vendo que o Senhor fala que ele consagrou um monte, e o monte é o lugar de adorar. A maioria das entregas que Deus dá para os discípulos, ele entrega no monte. Amém? Jesus, ele subia para o monte nos momentos importantes. Moisés, como a gente vê aqui, ele foi lá no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas que o Senhor escreveu, as leis, os mandamentos. Depois, no tempo de Davi, ele construiu o templo, o tabernáculo físico, em cima de um monte, porque é lugar de adorar, lugar de construir altares para o Senhor. E na Bíblia, a gente vê muito o povo de Deus construindo altares em lugares em que eles acontece algo profético na vida deles, algo simbólico na vida deles, e aí eles vão lá e fazem um memorial, que é para se lembrar, que é para não esquecer. Eu aprendi a fazer um memorial escrevendo num caderninho de experiências com Deus. Eu tenho um caderninho para tudo, eu tenho um caderno para coisas emocionais, situações. Tem um que é para experiências com Deus, palavras que alguém me entrega, e eu vou lá e escrevo tal dia. Deus entregou essa palavra e tal dia Deus falou isso comigo, escrevendo. E achei outro dia um caderninho da gratidão, que esse eu não estava usando muito, que eu tinha feito no início de 2025, que é para escrever aquilo que eu quero agradecer, coisas pequenas e grandes. Esse é o memorial que eu aprendi a construir, para que eu faça um selo. Só que, além disso, eu entendo que Deus ele sempre constrói um memorial em algo grande, um lugar alto e algo visível. Quantos estão comigo e entendem isso? Estão conseguindo visualizar o que eu estou construindo? Que Deus coloca a impressão no meu espírito e eu preciso externalizar isso. Porque talvez você ainda não faz um memorial daquilo que você está vivendo com o Senhor. Levantando um monte, levantando um marco. Me marca muito, pessoal, aquela passagem na Bíblia quando Jacó ele briga com o anjo. Vocês lembram? Ele luta tanto com Deus por uma bênção que ele quer, e quando termina aquela bênção, ele cria um memorial lá naquele lugar. E ele dá nome para aquele monte. Os montes, eles têm nomes. Eles têm nomes porque significam algo para eles. E eu acredito que mesmo que hoje o Espírito Santo de Deus ele veio para a terra, né? Como a gente viu aqui nos tempos antigos, o povo ele precisava subir no monte para adorar o Senhor. Ele precisava subir no templo para adorar o Senhor. Eles tinham que caminhar um lugar, sabe, um tempão, até que Jesus ele nos envia o Espírito Santo. Ele vai para o Pai e ele diz: agora eu enviarei o Consolador. E aí no livro de Atos, capítulo 2, quando vem o Espírito Santo em cada um, nós nos tornamos templos do Espírito Santo, né? E ele está conosco. Então, tá certo que a gente não vai construir um monte e colocar nome em cada lugar que a gente vai, que a gente tem uma conquista, né? A gente vai colocar, vou montar aqui um altar, que eles colocavam pedras, né? Cada conquista que a gente faz, a gente vai colocar uma pedra em cima de pedra para se lembrar? Não, né? Mas eu quero trazer aqui a importância de você construir memoriais na tua vida, altares para o Senhor em situações nas quais você está vivendo. Seja uma batalha que você lutou e você venceu, você precisa construir um memorial disso. Seja uma alegria que você teve, porque o povo de Deus, ele coloca muito significado em tudo que eles vivem. Outro dia, no discipulado, o bispo pregou, no culto o bispo pregou, se alguém viu a pregação, sobre Benoni e Benjamim, né? Quando o filho mais novo de Jacó nasceu, a mãe dele tinha escolhido o nome de Benoni, que significava tristeza, e ela morreu depois disso. Na mesma hora, Jacó vai lá e ele muda o nome do filho dele para Benjamim, que é algo bom. Então, isso também veio mexendo em mim. Olha, o pessoal dá nome para o momento que eles estão vivendo na vida deles. E aí o Senhor foi me mostrando dessa importância, que a gente, muitas vezes, vive situações da nossa vida e esquece. A gente, às vezes, não constrói altar daquilo, nem em gratidão a Deus.
A gente não dá nome para os momentos que a gente está vivendo. A gente simplesmente deixa passar algo que é tão grande no Senhor. Então, o meu desafio para você é: dê nome aos momentos da sua vida. Crie memorial disso que você está vivendo. Se você ainda não tem um caderno de respostas de orações, crie um, que é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta. Você pode dizer, eu anoto no celular o que Deus falou comigo. Pode ser bom, pode ser bom. Mas depois tu vai perder isso. E se tu faz algo físico, pode ser um mural visível que tu vai colocando lá na tua parede, pode ser. Enfim, eu não sei. É um quadrinho que tu vai comprar simbolizando aquele momento da tua vida? Pode ser. Mas assim, vamos criar a cultura de, assim como no povo da Bíblia, criar altares para marcar, sei lá, aquele momento que o Senhor agiu, né? Escolher um monte para isso. O monte hoje somos nós, amém? O templo somos nós, graças a Deus. Mas viver esses momentos, marcar esses momentos, selar e não esquecer, porque o ser humano ele tem mania de esquecer. Nós temos, né? Talvez a nossa memória ela não tenha capacidade de reservar e guardar tanta informação, tanta palavra de Deus. Então, quando a gente cria esses memoriais, a gente está guardando para daqui 10 anos, 20 anos, ou até mesmo daqui semana que vem, quando a gente enfraquecer, relembrar qual foi a promessa que Deus me deu semana passada, que hoje tá difícil e hoje eu tô triste e hoje eu tô pensando em desistir. O que foi mesmo que Deus falou comigo? Na hora eu não entendi. Quando aquele versículo tocou o teu coração, tu não entendeu. Na hora quando alguém te entregou uma palavra ou orou por ti com aquela palavra profética, tu não entendeu. Mas na semana que vem tu passou por algo que tem que te fazer lembrar daquilo. Amados, o reino de Deus ele é visível. A gente precisa transformar ele em visível, né? Trazer ele para a visibilidade. Ele é invisível, mas Deus fala o tempo todo. Ele é, ele é como uma nuvem, como um ar, o movimento de Deus. Mas a gente precisa transformar ele em algo concreto e é possível. A gente precisa agarrar o que Deus nos fala. Nós precisamos também não ficar no raso, mas aprofundar, ler a Bíblia. A gente precisa pegar, assim, Deus está colocando a impressão no meu coração sobre altar, sobre construir altar. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer, que bom, Deus está construindo? Não, eu vou para a Bíblia dizer, Deus, aonde que tem altares na Bíblia? E o que o Senhor está querendo me ensinar sobre altar, sobre monte, sobre construir altar? E eu vou estudar. E estou compartilhando isso com você hoje, para que se você ainda não tem essa experiência de entender como que Deus fala, como que Deus constrói algo na gente, eu aprendo assim, eu escuto Deus assim. O Senhor começa a falar comigo algo, eu não tenho certeza, eu tenho uma inquietação, e aí eu vou dizer, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Vou para a Bíblia, vou entender, vou anotar, e o Senhor vai revelar algo maravilhoso para o meu interior, assim como Ele quer falar com você todos os dias. Então, amado, se aprofunde na Bíblia, se aprofunde na palavra, que Deus vai te revelar maravilhas dentro da palavra. O Espírito Santo ele vai te revelar maravilhas dentro da Bíblia. Amém? Então, hoje o meu recado para você, o meu incentivo é: construa um memorial do que Deus fala com você. Seja momentos da tua vida, seja palavras específicas, mas construa, visualize, traga para a realidade o que o Senhor está te entregando. Amém? E também agora leia o livro de Salmos. Meu conselho para você que neste momento não está com uma leitura pré-definida, eu leio a Bíblia só quando eu posso ou começo em algum lugar. Começa no livro de Salmos agora, né? Tem uns tão curtinhos e que até o final da campanha tu vai terminar muito rápido, porque tem uns curtinhos, tem uns longos, mas tem uns curtinhos. E Deus vai falar contigo no livro de Salmos também. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós podemos ver, Senhor, que o Senhor constrói
o tempo todo realidades em nossas vidas e nós não a enxergamos. Mas a partir de hoje eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus, que nós vamos trazer à existência, Pai, através de memoriais, através, meu Deus, de estudos, através, Senhor, meu Deus, de ações naturais, nós vamos trazer o espiritual para a terra. Nós vamos construir algo visível do que o Senhor está entregando nessa campanha para cada um. Deus, em nome de Jesus, nos capacita, nos usa. Senhor, que essa semana ela seja uma semana de renovação do Teu Espírito Santo, de revelação maravilhosa e profunda da palavra de Deus, da Bíblia, que é o nosso alimento, Pai, que é perfeita, porque a Tua palavra já nos diz que a lei do Senhor ela é perfeita, ela refrigera a alma. Glória a Deus, e eu encerro essa palavra declarando o livro de Salmos, capítulo 1, onde o Senhor nos diz, Pai, que aquele que medita na tua palavra de dia e de noite, ele é abençoado, que ele tem felicidade em nome de Jesus e que ele não segue o conselho dos ímpios e não se deixe influenciar pelos pecadores. Pai, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Deus, e a tua palavra diz que nós seremos, quem está aqui, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Glória a Deus. Recebemos essa palavra e nós cremos que o Senhor é conosco, que nós viveremos essa promessa em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe a sua vida. Vá para uma terça-feira abençoada. E hoje tem um culto na nossa igreja muito especial, que é o culto da honra. Nos vemos lá. Um abraço. Deus abençoe.